Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós temos mais uma reunião hoje. O professor Baracá, infelizmente, não pôde estar presente. Ele está num evento internacional, fora do Brasil. Né? Internacional, mas fora do Brasil. Né? É importante. Isso, que você pode ter um internacional, inclusive aqui dentro do HC nesse instante. Né? Nós teremos uma reunião bastante importante. Temos as pessoas aqui presentes, e fora isso, sempre é um prazer bastante grande. Temos pessoas da nossa instituição, aposentados ou não, ou outras pessoas que fizeram a residência que estão à distância. O tema é muito importante, foi um bloco que o professor Baracá resolveu colocar, inicialmente com o professor Jesus, a respeito da fertilidade em mulheres com câncer genital, depois, em seguida, o Pedro falando a respeito dos procedimentos que podem ser feitos em relação à preservação da fertilidade, e que pode ser não só no câncer, mas pode ser em outras entidades nosológicas, e hoje o professor Filassi, que falará sobre a preservação da fertilidade em pacientes com câncer de mama, quando indicar. É um tema bastante importante. O professor Filassi, ele é professor livre docente e é o responsável pela mastologia do ICESP, aqui em São Paulo, ICESP São Paulo, HC, lógico, e falará sobre esse tema. O Filassi, nós temos bastante relacionamento, somos amigos de turma, da mesma turma, né? Embora quando eu entrei na faculdade, ele já estava há 7 anos, mas ele continuava no primeiro ano ainda, né? Então, ficava muito só no bilhar, e com isso eu consegui ser da turma dele. Filassi, tenha falando as bobagens para a gente relaxar, porque a vida é feita também de procedimentos relaxantes, né? Tenha a palavra, por favor. A todos. Eu agradecer ao professor Nilson e ao meu amigo, né, que acabou de falar, e ao professor Baracá, esse convite para a gente fechar esse bloco sobre a preservação da fertilidade. E hoje a gente vai falar sobre a preservação da fertilidade, o câncer de mama. Essa situação, sem dúvida nenhuma, é a mais frequente que a gente encontra em termos oncológicos, e também pelo próprio tipo de tratamento do câncer de mama, que é um tratamento bastante tóxico aos ovários, né? Então, aqui muda, né? Aqui? Onde muda aqui? Aqui, já vi. Bom, quais são as particularidades do câncer de mama em jovem, né? O câncer, de maneira geral, em organismos mais novos, mais jovens, ele costuma ter um comportamento mais agressivo. Por algum motivo genético ou biológico, o câncer tem realmente um comportamento mais agressivo do que em pessoas com mais idade. O diagnóstico, frequentemente, é mais tardio, e o prognóstico, por esses dois motivos, acaba sendo menos favorável. Fertilidade no câncer de mama. As jovens, a maioria das pacientes com câncer de mama, elas são candidatas à quimioterapia, a grande maioria. A fertilidade, então, passa a ser a preocupação dessas jovens sem filhos, ou mesmo aquelas que têm 1 ou 2 filhos, que querem manter a sua condição, e é impossível até o momento prever quais as mulheres que se tornarão inférteis com a quimioterapia. Isso aqui é a curva de incidência de câncer de mama em Estados Unidos e nos países europeus. Elas se superpõem, são bem semelhantes. Agora, quando compara com a nossa curva de incidência, existe uma diferença muito grande aqui, porque as pacientes com menos de 50 anos, que essa área, a área esquerda da curva, ela tem 20% pelo SEER, nos Estados Unidos, enquanto que as nossas pacientes com câncer de mama em idade menos de 50 anos, ou seja, pré-menopausal, tem de 35% a 40%.
Isso aqui é uma análise crítica, né, do rastreamento no nosso país, que o Ministério da Saúde indica começar o rastreamento acima de 50 anos, ou seja, você perde 40% das pacientes sem entrar nesses programas. Então, no Brasil, veja aí, 17% pode ter menos de 40 anos, e aqui no ICESP nós temos 15% das pacientes com câncer de mama que tem menos de 40 anos. Esse é o programa, os programas mundiais de rastreamento, muitos deles começam aos 40 anos. Então, lógico, praticamente todas as mulheres em idade reprodutiva não são elegíveis para rastreamento do câncer de mama. Então, o que acontece com isso? Elas não estão no programa de rastreamento, tem uma maior prevalência de estágios mais avançados. Isso aqui é a dissertação de mestrado que foi defendida pela Karina, acho que um ano atrás, e ela mostrou assim, nós temos aqui 493 pacientes num período de 7 anos, que mais da metade delas tinha menos de 35 anos, e as 210 pacientes teriam até os 40 anos. Então, é um número bastante significativo. E vejam o problema da falta de rastreamento. Nessas pacientes, 85% praticamente delas tinham o tumor sintomático, ou seja, já não no estágio inicial, né? E com isso, obviamente, você vai ter aquele problema de pior prognóstico. E aqui, vejam, os estádios, 87% dos estádios avançados. Basicamente, nós temos 4 tipos de tumores de mama. São aqueles mais diferenciados, os luminais, o luminal A e o luminal B. O luminal B porque tem uma proliferação um pouco maior, e os tumores mais agressivos, que são o HER2 e o triplo negativo. Nessas pacientes jovens, a maior prevalência dos tumores mais agressivos, como está mostrando esse gráfico aqui. E aqui tem também a dissertação de mestrado, a continuação. Vejam, tumores de alto grau é o predominante, e tumores com proliferação, alta proliferação, que é o KI67, 87% praticamente tem essa proliferação aumentada. E tumores mais diferenciados, os de melhor prognóstico, o percentual é bem menor quando comparado com o paciente na pós-menopausa. Isso são as reportagens que têm sido aparecido no mundo inteiro. As pacientes, as mulheres, estão preferindo postergar gravidez, né? E isso tem acontecido, inclusive, no nosso meio. Está aqui o IBGE mostrando, 2005, não faz muito tempo, 22,5% de gravidez entre 30 e 39 anos, 2015, 30,8%. Isso é uma tendência realmente mundial. Aí eu perguntei para o ChatGPT aqui, as mulheres estão engravidando mais tarde, para ele me dar um motivo, né? Por que será? O ChatGPT, né? Inteligência. E realmente ele é inteligente, ele me falou. Assim, a educação e carreira. As mulheres estão preocupadas mais da carreira delas profissional. O acesso aos métodos contraceptivos, mudanças sociais, né? As mulheres estão se equivalendo em termos profissionais aos homens, custos financeiros de se ter uma família e talvez o motivo principal é esse dos avanços na medicina reprodutiva, porque ela tem uma condição, então, de engravidar mais tarde, e se precisar, está aí os procedimentos da medicina reprodutiva. Mas gestações mais tardias, aumento de mulheres acometidas por câncer de mama na menarque antes de ter filhos, né? E qual que é a possível sequela, né? Insuficiência ou falência ovariana. Veja, assim, essas estatísticas, com menos de 40 anos, ocorre falência ovariana em até 61% das mulheres que se submetem à quimioterapia. E acima dos 40 anos, praticamente 97%.
A amenorreia induzida pela quimioterapia não implica obrigatoriamente falência ovariana. E pode ocorrer com função ovariana normal e níveis de estrogênio de pré-menopausa. Esses são os marcadores de reserva ovariana, que o Pedro mostrou muito bem na outra aula. E quando nós estamos avaliando em pacientes que fizeram quimioterapia, a presença ou ausência de menstruações não refletem precisamente a função ovariana. Níveis hormonais, FSH, LH e estrogênio não são seguros nessa situação. Ou seja, o que nós usamos na rotina para saber se uma paciente tem uma função ovariana normal ou não, não serve pós-quimioterapia. Esse aqui é um gráfico mostrando onde estão os pontinhos vermelhos, onde no início da quimioterapia ocorre a amenorreia, e o pontinho verde é a volta da menstruação, e vejo que os níveis hormonais estão níveis de menopausa. E mesmo assim, a paciente já volta a menstruar. Então, não tem uma condição adequada. O hormônio antimileriano, né, o marcador indireto da função ovariana, e as mutadas de BRCA têm níveis basais menores. Qual que é a função básica, então, do hormônio antimileriano? Evitar a falência ovariana prematura por inibição da ativação dos folículos primordiais. A quimioterapia, ela diminui a concentração dos hormônio antimileriano, assim leva à ativação desses folículos e ocorre, então, a insuficiência ovariana prematura, levando à infertilidade ou ao hipoestrogenismo. Isso aqui é um estudo mais recente que mostra, assim, o COF é a falência ovariana e o OFR é a volta da função. Vejam, com a quimioterapia, de 115 pacientes, 113 entraram em amenorreia. As com mais de 40 anos, todas entraram em amenorreia. E as com menos de 40 anos, 92%, ou seja, 23 de 25 entraram em amenorreia. E depois, a volta da menstruação ocorre de uma maneira que nós estamos falando, não dá para você prever o que vai acontecer. Por exemplo, os níveis de hormonais pré-menopausa, elas estavam perfeitos, e ela não menstruava, ela voltava a menstruar depois. Ou então o nível está perfeito e não tem menstruação. Ou tem menstruação e não tem nível adequado de menopausa. Então não dá para saber exatamente como está se comportando esse ovário nessa situação. E veja aqui, dessas pacientes com menos de 40 anos, aquelas que realmente tiveram falência ovariana, apenas 8,7%. 2 em 23. E das com mais de 40 anos, 85,6%. Ou seja, 77 em 90 pacientes. Então, quanto mais jovem a paciente, maior a chance dela recuperar a função ovariana. Mas não dá para saber qual é que vai recuperar a função ovariana. Então, assim, de maneira geral, isso aí é a Bíblia da Oncologia, né? O NCCN, ele diz que não se conhece nenhum método para checar com segurança a função ovariana após a quimioterapia para câncer de mama. E esse aqui também é interessante, que nós estávamos discutindo, quem que deve ser indicado na jovem a preservação? Todas as pacientes na pré-menopausa devem ser informadas sobre o potencial impacto que a quimioterapia vai ter na fertilidade e questionadas sobre o seu desejo de futuras gestações. E aquelas que desejam mesmo a futura gestação devem ser encaminhadas aos especialistas em fertilidade para discutir as opções antes do início de qualquer modalidade de tratamento. Então, assim, gestação pós-câncer de mama, o que eu tenho que avaliar? Primeiro, se a paciente deseja ou não. Segundo, as condições da doença dela. E terceiro, a idade. E mais, eu tenho que saber e tenho que informar, é segura ela engravidar depois do câncer de mama? E quando que ela pode engravidar? Então,
esse estudo aqui, vocês vejam que tem meta-análise de 14 estudos, mostrando que realmente existe uma segurança de se engravidar após o câncer de mama, e mais, ele informa que as pacientes que engravidaram tiveram 41% de redução de risco de morte, comparadas com aquelas estratificadas com aquelas que não engravidaram. Esse outro trabalho diz a mesma coisa, que pode ganhar, inclusive, a taxa de sobrevida. E aí ver como que pode ocorrer isso, né? Então, tem essas 3 hipóteses, basicamente, que a gente pode pensar. A Health Mother Effect, assim, a mulher saudável, ela consegue engravidar. Aquela que não é saudável não engravida. Então, talvez por isso que as pacientes tenham uma melhor sobrevida. A apoptose das células tumorais pelo elevado nível estrogênico e as mudanças hormonais completas. O professor Nilson gostava de falar que antigamente o tratamento do câncer de mama eram dose maciça de estrogênio. Então, talvez por isso, também, né, a paciente que engravida tenha uma melhor sobrevida. Mas diminui os receptores estrogênio alfa, que são aqueles responsáveis pela resposta de células tumorais ao estrogênio, diminui receptores de progesterona e do HER2, que é o índice proliferativo, e aumenta 2 vezes o receptor beta, que não tem essa função. E a outra hipótese é que as células fetais influem no sistema imunológico materno, fazendo com que ele seja mais ativo no sentido de impedir o aparecimento de células tumorais. Isso também isso é provado, né? Psiconeuroimunologia. Existem mudanças imunológicas em pacientes com câncer de mama que têm estresse e depressão, e isso piora o prognóstico. Obviamente, talvez o antídoto para isso, uma mulher engravida, vai acontecer exatamente o contrário do que essa hipótese mostra. Quando se comparou mulheres saudáveis, lembra da Health Mother Effect, comparou mulheres saudáveis que engravidaram com as que não engravidaram, não houve uma redução estatisticamente significativa. Ou seja, em termos de sobrevida, foi a mesma. E, mesmo comparando em estágios diferentes, né, linfonodos positivos, também não houve diferença em termos de sobrevida. Técnicas de reprodução assistida durante a tentativa de gravidez pós-câncer de mama. Esse é um estudo que mostrou que realmente não tem problema nenhum fazer, e por isso cada vez mais tem sido praticado, né? E aqui, após o câncer de mama, quais são os resultados reprodutivos a longo prazo em mulheres com e sem procedimento para preservação de fertilidade, né? Então, aqui esse é um estudo com 423 mulheres que fizeram preservação e 850 que não fizeram a preservação. Eu acho até que esse gráfico aqui explica melhor. Vejam, esse gráfico aqui mostra as mulheres que fizeram preservação tiveram mais do que o dobro de gravidezes do que aquelas que não fizeram, mesmo usando técnica as outras usando técnica de reprodução assistida. E um detalhe, esse verde escuro é o índice de mortalidade. Elas tiveram uma mortalidade, as que fizeram técnica de preservação e que engravidaram mais, uma mortalidade menor, significativamente menor do que as que não fizeram. Muito bom, então é seguro engravidar. E quando, né? Surgiu a história do 2 anos. Alguém falou 2 anos? E 2 anos é um número mágico, né? É bula de remédio, tem 2 anos, cerveja, 2 anos, tudo é 2 anos. Então, ficou bom. 2 anos é interessante. Vamos ver por quê, então. O tratamento de cada dessas diferentes tipos de tumores, essas são as durações, né? Então, assim, veja, os luminais é o que tem o tratamento o que tem o prognóstico melhor, que tem o tratamento mais prolongado, 5 a 10 anos, às vezes. Os outros, 15 a 17 meses, 6 a 8 meses, já estão encerrados. Então, assim, para a paciente engravidar, primeiro tem que ter terminado o tratamento.
e ausência de doença detectável pelos exames de segmento. A gente fala sobrevivente pós-tratamento livre de doença. E depois levar em consideração o quê? Risco absoluto de recidiva. Tudo isso tem que fazer antes de começar a preservação da fertilidade e conversar com a paciente sobre isso. Risco de recidiva, intervalo de tempo e percentual de recidiva, impacto no prognóstico, risco para o feto recém-nascido e técnica de reconstrução que for usada no tratamento cirúrgico do câncer de mama. Tumores triplo negativo HER2, eles recidivam mais que os luminais. Aqui, os 2 anos, né? Aqui está mostrando os 2 anos, é quando recidiva a maior parte dos tumores, tanto os receptores negativos como os positivos. E aqui, separadamente. E aqui também, para vocês verem, olha, o receptor positivo em vários estadiamentos e o negativo também, a maior parte da recidiva é de 2 anos, mas a recidiva pode ocorrer depois de 2 anos. Isso tem que ser explicado. Então, veja aqui, qual o intervalo? Né? Esse estudo aqui, 187 casos engravidaram antes de 2 anos. E, comparado com aqueles que engravidaram depois de 2 anos, não houve uma diferença de sobrevida global. A gravidez, aparentemente, ela tem um efeito protetor a longo prazo para o câncer de mama e, no curto prazo, menos que 2 anos, estimularia a agressividade tumoral. Isso é uma hipótese, mas baseada em 96 mil pacientes. Nos primeiros 2 anos ocorrem, como nós mostramos, a maior parte das recidivas, e o tempo é razoável para a recuperação da função ovariana. É mais seguro engravidar após 2 anos do tratamento. Esse é um programa, você deve conhecer, o Pedro deve conhecer, né? Um programa que vem na Alemanha, que é o Fertil Protect, que, veja só, do ano 2000 a 2002, comparado com 2010 e 2012, houve um aumento de gestações com menos de 2 anos após câncer de mama, em cerca de 40%. É óbvio que os tratamentos ficaram melhores, né, com melhor êxito, né? Mas você veja que realmente está se engravidando antes de 2 anos. O que diz a Bíblia aqui, então? As pacientes não devem engravidar durante o tratamento, ponto. Certo? E depois, esses dados não são baseados em estudos clínicos prospectivos, são baseados em experiência. Isso tem que ser informado. Não dá para saber quais são. Você pensa em chances de ter ou não a recidiva, e isso tem que ser explicado para a paciente adequadamente, para ela pensar e ela decidir o que ela quer fazer. Os luminais têm uma recidiva bem menos. Sempre que a gente fala aqui, nós estamos falando em tumores de estadiamento mais inicial, né? E essas pacientes que acabam engravidando, né, realmente. Então, os tumores luminais têm menos recidivas que o HER2, não tem risco nenhum para o recém-nascido, praticamente nenhum, o maior número de cesárea. E com cuidado adequado de obstetrícia, realmente não tem problema nenhum. E as pacientes com cirurgia conservadora, 30% conseguem amamentar depois. E não existe motivo para restringir o aleitamento. E a técnica, essas são as técnicas de reconstrução mamária, também foi mostrado que não tem diferenças. A gravidez tem que ser considerada uma gravidez normal, independente da técnica que foi usada para fazer a reconstrução. Então, assim, vejam, se a paciente engravida, como que eu vou fazer o segmento na gravidez? Vamos fora da gravidez. Você tem que fazer uma consulta a cada 3, 4 meses para ver se está tudo bem. No pré-natal você vê todo mês, então não tem muito problema com relação a isso. O que eles indicam no segmento é só mamografia. Diferente aqui
essa Bíblia aqui, às vezes, eles não seguem, né? Os oncologistas costumam pedir exames até mais do que eles estão indicando aqui, mas é só mamografia a cada 12 meses, a não ser que ela tenha algum sintoma ou sinal, aí você vai pedir exames pensando elucidar aquela queixa da paciente, né? Esse aqui é interessante. Provavelmente, esse aqui vai ser o melhor método de diagnóstico, controle de tratamento e segmento, que é a biópsia líquida, que é a pesquisa de biomarcadores tumorais em líquidos, né? Principalmente no sangue. É um método que ainda não está na rotina, mas tem grande chance de ser um método mais adequado para a gente fazer segmento pós-câncer. Então, a resposta para o paciente, sim, é segura engravidar, melhor esperar os 2 anos do término do tratamento. Aí sim, você vai olhar para a paciente e falar, vamos ver qual o tratamento local e o sistema que ela vai fazer. Vale a pena eu fazer a preservação da fertilidade? Eu preciso fazer a preservação da fertilidade com esse tratamento que vai fazer? Pesquisa de mutações e anticoncepção. Isso o Pedro já mostrou, né, que a criopreservação de embriões ou a criopreservação de óvulos são os mais indicados. O problema da criopreservação de embriões é que necessita do parceiro ou doador, e muitas vezes essas pacientes jovens não têm um parceiro fixo, ou então, depois do câncer de mama, às vezes a relação entre casais muda. Então, a gente tem que pensar que talvez seja mais interessante a captação de ócitos e a vitrificação, que é aquele processo que foi mostrado na outra aula. Pesquisa de mutações, por que precisa? Além, a paciente jovem que tem câncer, ela tem chance de ter mutação maior. E se ela tiver mutação, isso pode ser levado em consideração para o planejamento futuro de gravidez, para ela decidir se ela quer ou não. Então, antes era o BRCA1, BRCA2, agora são todos esses genes, e a gente usa normalmente o painel de genes pelo NGS, né, que é o maior número de genes testados, menor custo e maior segurança. E tem pacientes de família que tem bastante câncer de mama, que foram testadas para BRCA1, BRCA2 10 anos atrás, e que parece com câncer de mama, vale a pena a gente repetir, porque a mutação pode não estar no BRCA1, BRCA2 e estar em outro gene. Então, vale a pena repetir. E contracepção pré, durante e pós-tratamento. A paciente não pode engravidar durante o tratamento. Às vezes, a preocupação em manter a fertilidade esquece de avisar que ela não pode engravidar durante esse tratamento por problemas que vocês já conhecem. Então, métodos hormonais não são indicados. Eu acho até que o bloqueio, tem alguns casos que usam bloqueio ovariano. O bloqueio ovariano serve indiretamente como método anticoncepcional, mas o método realmente de escolha é o DIU de cobre. Então, esses estudos todos são feitos naqueles estágios iniciais. Quando é um estágio mais avançado, tem que ser pensado adequadamente para se programar uma gravidez futura. Então, em conclusões, a gravidez após câncer de mama é segura, não aumenta o risco de recorrência, não compromete a sobrevida global, podendo até ter efeito protetor. A meta-análise dos estudos em gravidez pós-câncer de mama não tem informação sobre o status dos receptores hormonais. Mais seguro liberar após 2 anos, né, que nós vimos, considerando, obviamente, a idade da paciente e as condições da doença. E pacientes de hormonioterapia deve esperar até o fim do tratamento, 5 a 10 anos. Essa é a dúvida, né? Esse é um estudo que está em andamento, que é a interrupção temporária da hormonioterapia para liberar para engravidar até o pós-parto e amamentação. Aí voltar a usar o hormônio. Esse é o desenho desse estudo. A paciente usa entre 18 a 30 meses de hormonioterapia, para 3 meses para fazer uma desintoxicação, washout, e depois ela é liberada para engravidar, e depois da amamentação ela volta a usar o hormônio. Os resultados iniciais foram mostrados no último Congresso San Antônio, em dezembro do ano passado.
Essa interrupção temporária não mostrou diferenças estatísticas em termos de recidiva, mas só que o segmento é de curto prazo, né? Olha, 74% dessas mulheres engravidaram e 70% dentro de 2 anos. E defeitos de feto foi 2%, que não dá para falar se é por causa de tratamento ou não. E diz, obviamente, que esses resultados vão ser avaliados em segmentos de mais longo prazo, né? E ver se isso muda ou não. Então, assim, cada caso deve ser visto, analisado minuciosamente em todos esses aspectos. O desejo da paciente é o principal, né, da tomada de decisão, e cabe ao profissional, e profissional, quando a gente fala, pode ser o especialista em fertilidade, mastologista, ginecologista, que é o médico da mulher, né, é ele que faz, às vezes, os ginecologistas que fazem o diagnóstico, ou a suspeita de diagnóstico, tem que explicar, sabe explicar o que se conhece e a falta de conhecimento com relação às chances e os riscos reais da recidiva da doença. Assim, de maneira, os dois, consensualmente, decidirem se pode liberar a gravidez. Então, realmente, tem que mostrar o que se conhece e o que se não conhece. Não exagerar naquilo que é hipótese. A gente vê muito reportagem em jornais, acabou a quimioterapia, pronto, acabei, estou curado. A gente vê isso muito, né? Não é bem assim. A paciente tem que saber porque ela está planejando uma gravidez futura e ela tem chance de ter. E mulher é corajosa, né? Mulher é corajosa. Quando elas querem ser mãe, elas ultrapassam o medo de morrer por qualquer motivo, mesmo que ela tenha sobrevivido ao câncer de mama. Essa aí é a nossa equipe multidisciplinar, a Filomena está aí também, já da foto, que ajuda muito, né? Nossa equipe multidisciplinar, e a nossa faculdade aí iluminada com a cor do Outubro Rosa, né? Que é o mês mais importante na mastologia, tá bom? Obrigado, pessoal, era isso aí. Eu queria agradecer ao professor Filassi pela bela apresentação, né? Com isso a gente cumpriu as 3 apresentações, muito importantes. Acho que queria parabenizar o professor Baracá. Acho que é importante que esse tema venha à baila. Já temos uma mão levantada, que foi do professor Jesus, depois o Pedro. E assim a gente vai seguir a ordem. Eu quero tecer considerações também, mas eu falarei depois, que eu acho muito interessante. Como é que você explica o dobro de incidência de câncer de mama na mulher brasileira abaixo dos 50 anos em relação com os Estados Unidos e Europa? Qual a explicação para isso? Eu não sei. E ninguém sabe. Na Palestina, se eu não me engano, na Palestina é 25%. Então, tem essas mudanças. Aqui nós temos nós estamos até conversando sobre a miscigenação, né, das raças, né? Não sei, ninguém consegue explicar. E tem mais tumores mais agressivos. Hã? Então, a incidência é 15% com menos de 40 anos. Não tem diferença em raça, não tem. Eu não sei por quê, ninguém sabe, viu? Porque por miscigenação de raça, a sociedade americana é tão mais miscigenada do que a brasileira, principalmente acho que no último século, né? Então, isso é interessante. A outra coisa que eu acho que no caso do CESP tem um viés muito grande, né? Que ele é um centro de referência para câncer de uma forma geral. O estudo da Amazônia foi 17%, porque a Amazônia é o Brasil. Então. É aquele estudo. Então, tem tumores mais agressivos. Agora, explicar isso... A rigor, na Amazônia deveria ter menos câncer de mama. Sim. Talvez a frequência seja menor, mas talvez seja mais agressivo. Por quê? Aí vem a questão do amadurecimento da célula mamária, do tecido mamário. O amadurecimento só ocorre depois do final de uma gestação a termo.
E aí entram duas questões, eu acho que, desculpa, estou entrando na área, Pode falar. eu devia estar coordenando, me perdoa, é que eu me entusiasmo. Talvez entram duas questões, uma é o estriol e outra a gonadotrofina coriônica. O estriol, na gravidez, ele aumenta violentamente. Quando uma mulher está em idade reprodutiva, o estradiol é o mais importante. Ele é pelo menos 100 vezes mais potente que o estriol. Então, o estriol é um SERM. Ele é um modulador seletivo de receptor estrogênio, porque ele vai ocupar e vai diminuir a ação do estradiol. No período de pós-menopausa, o estriol é ao contrário. Ele tem uma ação sinérgica ao estrogênio. Ele tem ação estrogênica. Então, é por isso que alguns acham, que você colocou muito bem, que a gravidez ela pode ser ótima, né? Quando se dava câncer de mama com metástase em tecidos moles, né? Tecido subcutâneo e músculo, o que se dava? Estrogênio em altas doses. Ele funcionava como leva a um aumento de apoptose violenta, né? Então, são questões muito interessantes. Eu acho que tem muito a ver com estriol ou gonadotrofina, são as questões... E os receptores também, né, que diminuem o processo receptoral. Temos agora o Pedro, pela ordem. Em relação a esse assunto que vocês comentaram agora, eu também penso a questão da questão socioeconômica, né? Porque as pacientes com mais idade, elas têm na posição socioeconômica menor, a perspectiva de vida menor, e esses tumores tendem a ser menos agressivos, como o Dr. Filácio colocou. Então, pode ser que você não tenha um diagnóstico específico da população com mais idade que tem um tumor de mama não tão agressivo como na população mais jovem. Mas eu quero perguntar da população mais jovem, né? Se você acha que a questão do rastreio em relação, como está colocado, a partir dos 50 anos, ela deve ser questionada ou não. Essa população, efetivamente, a população mais jovem, com tumor mais agressivo, como você colocou, o estudo genético deve ser realizado. Diante do estudo genético positivo, o que você acha em relação ao estudo genético pré-implantacional dessa população? Se é benéfico ou não? A gente está com o protocolo que está para ser aprovado da Patrícia Flórida para doenças raras, que aí claramente é benéfico você fazer, mas especificamente em relação ao câncer de mama, eu tenho dúvida, porque tenho que como você tratar e como você prevenir essa população, né? E eu achei muito interessante esse estudo que você mostrou da liberar a paciente para engravidar intertratamento. Eu acho que, dadas as limitações e a motivação que a gente tem para tratar essa população, a gente pode pensar em elaborar um protocolo, associar a masto, a reprodução humana e obstetrícia para esse tipo de situação. Claro, achei muito interessante isso que você mostrou. Né? Eu não tinha esse conhecimento. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar em trabalhar junto para ver se a gente consegue alavancar esse estudo também aqui. Perfeito. Você perguntou alguma coisa? Não, perguntei do estudo genético, em relação ao estudo genético. Pré-implantacional. Se você acha que... Tudo que você puder afastar a herança de uma doença, eu concordo, ainda mais uma reprodução assistida, sem dúvida. Agora, para paciente saber, na verdade, não é só por isso, ela tem que saber se ela tem uma mutação e que ela tem que fazer outros procedimentos para prevenir recidiva ou um novo câncer, entendeu? Por exemplo, um paciente que tem um BRCA1 mutado, ela tem uma alta chance de ter um tumor de ovário. E em termos de câncer de mama, o problema é mais hormonal, a gente pensa em hormônio. Nos genitais, não, o problema é físico, que o órgão genital não estão intactos. Aqui está tudo intacto. Agora, se ela vai ter que fazer outro procedimento, ela tem que saber. Por exemplo, o paciente tem 38 anos, teve câncer de mama e ela tem um BRCA1 mutado, ela tem uma indicação de oforectomia profilática. Né? E quanto antes, melhor. Agora, se ela vai esperar 2 anos para depois engravidar, ela tem que decidir isso aí, não a gente. Entendeu? Por isso que é importante falar. Vai fazer o sequenciamento genético. Filácio, acho que é interessante o que o Pedro falou e que você colocou aqui. Eu tenho a impressão que esse estudo vai mostrar, minha impressão, que não necessita, depois de uma gravidez, da continuidade. Por quê?
Na gravidez vai ter um bombardeamento, onde tem um maior amadurecimento e vai ter estriol e gonadotrofina. Pronto, não vai ser necessário. Porque as pacientes que engravidam mais precoce têm câncer de mama mais agressivo. Porque ocorreu uma maturidade mais completa e provavelmente deve diminuir mais o luminal A e o luminal B. E com certeza deve aumentar mais o HER2 positivo e o triplo negativo. Então eu tenho muita impressão que isso deve estar ocorrendo. Por que no estudo WHI, as mulheres que tiveram a terapêutica hormonal só de estrogênio tiveram menos câncer de mama? Porque só tomaram estrogênio equinoconjugado. Estrogênio equinoconjugado tem mais de 100 subprodutos, dos quais 2 são SERMs. Sulfato de equilina e o sulfato de equilidina são 2 SERMs. Então, essa é uma provável hipótese diagnóstica do Tchaikovsky, né, que fez a publicação. Acho que é muito interessante, em 2016. Né? Tem agora, acho que o André. Professor Flácio, parabéns. Depois o Ruiz. Aqui eu lembro quando a gente trabalhava juntos, eu era da obstetrícia, e professor Nilson, eu recebia as pacientes gestantes com câncer de mama, e o professor Filácio nos ajudava a cuidar delas. E uma coisa marcante era que muitas engravidavam porque tinham o diagnóstico do câncer de mama e o ginecologista suspendia a pílula imediatamente, uma vez que é uma contraindicação absoluta. E aqui lembrar que, apesar de ser uma contraindicação absoluta, o uso de pílula na paciente com câncer de mama, ela usar por mais 2, 3 semanas, um mês, até colocar um de cobre, isso é aceitável para que ela não engravide. Quando ela engravida, isso vira um problema muito maior. E o que me chamava a atenção naquela época, que a gente fazia o pré-natal das grávidas com câncer, com a ajuda do Dr. Luiz, 2 coisas. Primeiro, que os tumores reduziam muito mais rapidamente do que nas pacientes da mesma idade que não estavam grávidas, quando faziam quimioterapia. E segundo, que apesar da gestação cursar com emese e hiperemese, e a quimioterapia também, ou seja, a princípio elas deveriam ter mais ainda hiperemese, por estarem grávidas e fazendo quimioterapia, elas não tinham, professor Nilson, emese, porque aquela questão da felicidade de ter um filho numa situação de uma morte possível pelo câncer, parecia que era uma compensação para o tratamento que elas tinham. Mas eu só queria lembrar, professor Nilson, que o senhor falou muito bem do estriol, eu queria lembrar do estetrol, porque na gravidez o estetrol ele aumenta o E4, é o único estrogênio exclusivo do feto, e nós já temos estudos mostrando que o estetrol ele reduz câncer de mama em pacientes com câncer de mama avançado. Então, talvez um dos mecanismos seja os níveis de estetrol que o feto produz no fígado, agindo como um NEST, né, um estrogênio seletivo natural, bloqueia, inclusive, esse mecanismo de crescimento tumoral. Você falou da pílula. Na verdade, em 2010, por aí, começou a se pensar em preservação de fertilidade e lembrar que a paciente tem que avisar ela que ela não pode engravidar, né? Nós, na literatura, a gravidez em câncer de mama dá em torno o diagnóstico média 23ª semana. Nós aqui 12, são 12 semanas. Por quê? Porque a paciente estava com câncer de mama antes, ela acaba engravidando e daí faz o diagnóstico já com câncer avançado, entendeu? Não precisa usar um mês de pílula, é só avisar que ela não pode. A vizinha põe o DIU, quando consegue pôr o DIU, né? Aqui também tem dificuldade de colocar o DIU. Interessante também que você falou do estetrol. Não tem gente boba nesse mundo. O estetrol foi descoberto em 67, mas tem uma empresa holandesa, que não era a antiga Organon, uma empresa menor, que ela pegou o estetrol para ela. Ela é portadora. Quando foi para fazer a anticoncepção com estetrol, ela passou para a Mitra, que é belga. Quando foi para fazer a terapêutica hormonal na pós-menopausa, que está na fase 3 agora, ela passou para a empresa. Mas para tratamento de câncer de mama, para prevenção, ficou com eles. Eles não passaram. Né? Se não passaram, porque deve ter muita possibilidade de que isso seja real. Ninguém passa uma coisa tão boa que vai valer bilhões e bilhões de dólares para uma outra empresa. Então, ela ficou com ele. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Agora, o professor Ruiz. Ontem uma esperança, hoje uma realidade, não é isso, Ruiz?
Que prazer, professor Nilson. Ainda mais escutando o nosso professor Filassi, né, responsável pela mastologia, discorrendo sobre um assunto tão importante. Eu gostaria de, além de parabenizar o Filassi, né, falar duas coisinhas que eu acho que talvez sejam importantes, que venham ao encontro do que vocês estão discutindo especificamente, né? Lembrando que a amamentação que ocorre e a gravidez que ocorre durante o período de desenvolvimento mamário, ou seja, a mama começa a se desenvolver a partir de 8 ou 9 anos, né? E o seu desenvolvimento se completa até 20, 25 anos. Tudo que acontece entre 8 ou 9 anos e 20, 25 anos pode aumentar risco ou diminuir risco de câncer de mama. A gravidez que ocorre durante esse período diminui o risco de câncer de mama, né? E hoje a gente observa nitidamente que isso ocorre em função da estabilização da unidade ducto-lobular terminal, onde tudo ocorre na mama, né? Essa unidade mitoticamente é muito ativa, né? O estrogênio da gestação estabiliza essa unidade. E as gestações que acontecem depois dessa idade, pouco impacto tem, porque o que tinha que sofrer essa unidade já sofreu. Então, um pouco da resposta, né, desses tumores que estão acontecendo cada vez mais, talvez seja a falta desses fatores protetivos, né? A mudança de hábitos de vida, né? A minha avó chegou no Brasil com 15 anos, no começo do século 20, 1908, 1909. Ela engravidou com 15 anos, teve 15 gestações. Então, dos 15 aos 45 anos dela, ou ela estava grávida ou estava amamentando. Então, a incidência, né, acaba diminuindo também em função do estilo de vida, né? E o estilo de vida hoje é uma coisa que é muito importante em tudo que a gente faz, inclusive para o câncer de mama, principalmente na pós-menopausa. Então, essa era uma primeira observação. A segunda observação é que, assim, a importância dessa palestra do Fila, né, que foi muito, muito grande, muito importante, se dá também para o gineco, né, porque normalmente o obstetra que faz o pré-natal acaba não valorizando adequadamente a queixa dos pacientes. O que piora o prognóstico do câncer de mama na gravidez não é quando você compara estádio por estádio, o estádio, o não diagnóstico adequado realizado de forma precoce, né? Então, suspeitou de alguma coisa, não é porque está grávida que eu vou esperar. Suspeitou de algo diferente, eu acho que é importante você, de alguma forma, tentar elucidar. Não se pode perder tempo nessas situações como um todo, né? E, de novo, né, Fila, parabenizando você, porque a gente é de uma época, né? Eu vim bem depois de você e do Nilson, somos de uma época em que se proibia a mulher que teve câncer de engravidar, né? E hoje você está falando que a gravidez protege do câncer, né? Que bacana. Como a medicina é a ciência das verdades transitórias e faz toda a diferença. Parabéns, viu, meu querido amigo? Muito boa a sua apresentação. Obrigado. Obrigado. Uma coisa... Bem, obrigado, Ruiz. Agora o professor José Maria. Filassi, parabéns. Muito clara a sua aula. Agora, a minha dúvida, como você colocou bem no começo, são os vários tipos moleculares, né, do câncer de mama, né? Você pôs bem os luminais A, B, HER2, triplo negativo. Essa presença ou ausência do receptor também pode dar um prognóstico na gravidez? Por quê? Falaram muito bem do estetrol, do NEST. Mas quando tem um receptor, e quando não tem um receptor, será que vai ter o mesmo prognóstico? Vai ter a mesma liberação? Ou esses tumores que já têm uma característica de serem mais agressivos, né, uma sobrevida menor, mesmo tratados, eles teriam também um desfecho pior durante a gravidez? Nas conclusões, eu falei lá, os estudos de gravidez pós-câncer de mama, eles não levam em consideração os receptores hormonais. Então, não dá para a gente tirar a conclusão. Mas, assim, comparativamente, mulheres que engravidaram, que tiveram câncer de mama jovem, engravidaram, quase que não engravidaram, não teve aquela diferença significativa. Então, o receptor em si não altera o resultado. E daquilo que você falou, esse positive trial aí do tamoxifeno, elas vão voltar, não vai dar para a gente saber se dá para parar, porque elas vão voltar a tomar, sabe?
A não ser aquelas que estão tomando há 3 anos e meio, engravidou, fala, para que você não precisa tomar mais, né? Mas elas vão voltar a tomar, todas essas que nós citamos aí, voltaram a tomar, né? E aí eles vão saber se isso a longo prazo muda. Mas realmente é de se pensar, né? Porque esse negócio de 5 anos foi porque estudaram 5 anos. A paciente fala assim, nossa, amanhã eu posso parar, porque vai fazer 5 anos amanhã. Então, não é bem assim. Dá para parar com 4, ou tomar com 6, entendeu? E lembrar também, né, Filas, que a medicina muitas vezes se baseia em estatística e que quando você verifica números absolutos, nem sempre corresponde, né? Você pega inibidor de aromatase, recidiva sem ele, 3,4. Com ele, vem para 2,6. Reduz 20%. Redução de 20%. Do quê? De 3,4 para 2,6. Só que isso envolve bilhões e bilhões de dólares, né? Então, ninguém para e pensa sobre isso. Tá? Existem truques matemáticos. Claro. A estatística ela é fantástica, mas eu posso dirigir a minha estatística porque eu quero, né? Que é o que acontece em St. Gallen, né? Que agora nem em St. Gallen mais é em Viena. Isso aí que você falou, quer ver? Quando surgiu, era tamoxifeno, aí surgiram os inibidores de aromatase, na menopausa, certo? E mostrou que o inibidor de aromatase era mais eficaz que o tamoxifeno, 20%, 30%. Mas ninguém levou em consideração quais pacientes tomavam antidepressivo, que é a grande maioria, e o metabolismo do CYP2D6, que alterava a resposta do tamoxifeno. Ninguém falou de nada, nenhum estudo desse fala. E o inibidor de aromatase acaba com o estrogênio da mulher. Eu não gosto. Os oncologistas adoram. Eu não sei hoje, Jesus. É horrível, né? É horrível. Qualidade de vida, osteoporose, 10 mil coisas, né? O pessoal esquece tudo. isso. Bem lembrado. Yara, por favor. Professores, alguns dizem que estatística é muito boa quando não atrapalha, né? Eu lembrei agora, professor Pinotti, as reuniões que vocês também participavam, e eu gostaria de uma coisa bem básica, uma atualização dos progestagênios do uso já na adolescência enquanto contraceptivos. Nós temos os novos, maravilhosos, mas eu queria uma palavrinha sobre isso, por favor. Eu não entendi. Você. Não tem, Yara, eu não. A pergunta é bastante interessante, né? Mas não tem os estudos. Então, se a gente for olhar historicamente, desde o Allen Dois em 1923, quando descobre o estradiol, logo depois a progesterona, não teve estudos. Aí, tudo era feito praticamente na Alemanha e um pouco na França. Quando estoura a guerra, muitos alemães saíram e foram para os Estados Unidos. Aí é que tem a grande revolução. A gente esquece de falar isso, né? Então, eles começam. Então, o grande desenvolvimento na área dos progestagênios, com ação androgênica ou não, começa nos Estados Unidos, né? E muitos deles vão para o deserto do México para tentar fazer os progestagênios, né? O de Gerace, aí com a Sirley, ele descobre a noritesterona, que os americanos batizaram de noritesterona. Então, eles tinham mais ação androgênica, o que, teoricamente, pode não ser bom para a mama. Ou aqueles que têm atividade glicocorticoideia, como acetato de medroxiprogesterona. Quando você pega o estudo E3-NPIC, com mais de 84 mil mulheres na França, que ele é um observacional, mas é uma casuística muito grande, o que ele mostra? Terapêutica com estradiol e dihidrogesterona, que é uma retroprogesterona, ou com a progesterona micronizada, não aumenta risco de câncer de mama. E com as ações androgênicas, pode aumentar. Um risco relativo vai para 1,6, 1,7 até 1,8. Com medroxi também. Então, tem muito a ver com isso. É por isso que depois o WHI criou uma possibilidade do pêndulo do relógio novamente. Estrogênio era protetor do câncer de mama, né? Na época que a gente fazia residência, passou a ser o vilão, e agora parece quem é o grande vilão, maior sejam os progestagênios, né? Então é isso. Os novos progestagênios, eles entraram para a área da terapêutica hormonal, mas uma parte deles também serve para anticoncepção. E aí tem 2 tipos muito importantes: o acetato de nomegestrol e o dienogeste, tá? Isso é importante. E a drospirenona. A drospirenona, ela serve para ambos os lados.
Então, são marcadores. Mas os derivados da 19-norprogesterona, que nós só tivemos a trimegestona com totelin, não tem mais, e o nomegestrol, mas na França tem a promegestona, a demegestona, que nós não temos, e nos Estados Unidos a nestorona, que vem como anticonceptivo, só que não é ativo via oral. Então, vai ser via anel vaginal ou um implante bastante adequado. Então, me parece, o que você está falando é uma grande coisa. Eu penso muito sobre isso. Então, é bastante diferente. Só que quando você pega os estudos do Royal College General Practitioner da Grã-Bretanha, com 180 mil mulheres, Valnut Crick Studies nos Estados Unidos com 80 mil mulheres, a Oxford Family Planning com 120 mil mulheres, é um balaio de gatos, é retrospectiva de todas as pílulas anticoncepcionais. O que fica difícil você fazer avaliação, porque você não consegue uma casuística dessa, né? Então, mas eu acho que você tem razão, sim, eu penso muito sobre isso. Pera, olha. Na paciente... Yara, eu acho o seguinte, né? Para mim, na vida, benefício versus risco. Eu vou falar uma coisa que vocês vão matar, que eu já falei algumas vezes. Se eu perguntar assim, quem faz atividade física aqui? Levante a mão. Provavelmente muita gente. Fala, pelo amor de Deus, não faça atividade física, gente. Perigoso. Você pode cair um tombo, raspar a perna, sangrar, um ferimento corto-contuso, levar a pontos, um entorse, rompimento de ligamento, fratura por estresse, fratura por queda, infarto e morte súbita. Contém mentira? Não. Qual é a chance desse tamanho? Qual é o benefício? Maior que o edifício do ICESP. Então, a equação é risco-benefício. Talvez a maturidade é completa, como o Ruiz colocou muito bem, após uma gestação de termo. E quanto mais precoce, talvez fosse o ideal, porque aí dá um amadurecimento completo. Você evita risco. Mas ela talvez possa ser de risco? Sim. E isso, o melhor livro é um livro que tem 392 páginas de anticoncepção e risco de câncer de mama. E ele mostra, no final, que talvez a população de risco seria a jovem, adolescente, que não engravidou com a pílula. É provável que sim. Só que o benefício, por outro lado, se você computar, é muito grande, ele torna-se maior. Então, essa equação fica difícil. Então, se eu pegar o espectro do câncer de mama, perfeito, vou falar não. Se eu pegar várias outras coisas, uma gravidez não planejada, se pensar a repercussão que ela causa no organismo, talvez eu vou falar sim, né? Então, é isso que tem que pensar. Yara, mas também tem um detalhe que ele está falando, a paciente, a jovem, né? Normalmente acaba dando pílula, né? Não tem contraindicação. O problema é que ela tem uma maior chance de ter câncer de mama. Aí, se tiver para você explicar que não foi a pílula, é por isso que se contraindica. Mas a pílula pode ser um protetor, que ela tem menos catecol estrogênio, que é o que faz que quebra o DNA. Então, a pílula ela pode ser um protetor tanto para câncer de ovário como para câncer de mama. Então, eu não vejo contraindicação, basta explicar isso daí para que ela pode ter câncer, mas não vai ser por causa da pílula. Professor, obrigado pela aula, é maravilhoso ter esses esclarecimentos, né? Uma oportunidade muito interessante. Eu gostaria de saber, depois que houve o estudo do WHI, que houve essa mudança de paradigma e o progestagênio se tornou um vilão na questão do câncer de mama, nós que tratamos endometriose com progestagênios desde a adolescência da paciente, se existe alguma correlação com o aumento da incidência nesse grupo de pacientes, aumento da incidência de câncer de mama para pacientes com endometriose que vem tratando com progestagênio de Enogest, Desogestrel e todas as demais possibilidades por longo tempo. Eu não conheço essa relação, nunca vi nada relacionando assim, sabe? Mas pode ser um levantamento, de repente até tem, a gente não conhece, mas o que é interessante além do que, elas engravidam menos, né? E elas têm mais ciclos, né? Isso daí sim aumenta o risco.
Agora, eu não sei se a endometriose em si tem alguma relação com o tratamento com progestagênio. Eu nunca vi nenhum artigo referente a isso. Eu sei, Ruiz, você conhece algum artigo comparando endometriose e risco de câncer de mama? Existem sim, Fila, algumas coisas relacionando, né, o risco de endometriose, ou melhor, o risco de câncer de mama em pacientes com endometriose, mas não com o tratamento da endometriose, né? De uma forma ou de outra, é um campo de pesquisa enorme, sem dúvida, querido. Não tem nada assim palpável, não tem. Eu vou botar. Eu sei que você sabe. Não deveria. Mas é interessante, Filácio lembrou uma coisa aqui quando ele respondeu. Quando você trata a endometriose, você não deixa ter ciclo. Você não tem ciclicidade. Quando você quer pôr uma mulher que tenha depressão, que seja hormônio dependente, o que você faz? Estrogênio contínuo, de preferência não oral, que é para evitar a flutuação de estrogênio. O estrogênio é um antidepressivo fraco, porque ele bloqueia a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Por isso que ele é assim, um antidepressivo fraco. Então, por isso que você dá a forma transdérmica na forma de adesivo. Então, talvez a ciclicidade diminua e possa ser bom. E lembrar que o tratamento ideal para isso é Genogeste, que é um dos modernos, e melhor do que ele para endometriose é o Nomegestrol. Ele tem uma meia-vida de 46 horas. É só lembrar o seguinte, o Genogeste, na pílula combinada, para ser um anticonceptivo, para dar estabilidade endometrial, precisou de ser quadrifásico. E o Nomegestrol, ele é monofásico na associação. Então, mostra que ele é melhor. E lembrar uma coisa que o Jesus me colocou aqui, que eu acho que é interessante. Nós, ginecologistas, confundimos muito o progestagênio, que é benéfico no endométrio, pensando que ele também seja benéfico para o câncer de mama. E não é verdade. São duas coisas distintas, né? Acho que isso, bem lembrado, Jesus, a sua colocação. É o inverso do tamoxifeno, né? É verdade. O inverso do tamoxifeno. Bem, eu queria até falar com o professor Baracá, que eu acho que a gente deveria colocar nos módulos, ou na jornada, ou no Zé Maria, no próximo evento do ano que vem, de ginecoendócrino, acho que devia colocar essa mesa, da forma como foi. São 3 temas importantes, né? Um falando da fertilidade, o Pedro, vocês dois colocando essas situações, porque nós temos que ter o dever e radiação desse conhecimento para o ginecologista, porque é ele que está na ponta. Ele é o clínico geral da mulher. Eu jamais vou esquecer uma vez, um congresso em Barcelona, da Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia, eles sempre me convidavam, eu dei a palestra e depois vieram 2 britânicos para falar de endometriose. Na hora do almoço coincidiu dos 2 sentarem na minha frente. Ele falou assim, eu queria tirar uma dúvida, eu não sei se eu entendi correto. Você falou que o ginecologista no seu país, e você falou também que na América Latina, ele é o clínico geral da mulher? Eu falei, sim, ele funciona como clínico, a gente funciona como um clínico geral. Ela nos pede o pediatra, ela nos pede o urologista, ela nos pede o otorrino. A gente funciona como um clínico geral quando a gente não resolve. Eu falei, é o GP de vocês, que comete tantos erros na área ginecológica nossa, né? Então, nós funcionamos como isso. Então, se nós funcionamos como isso, e as mulheres procuram o ginecologista, envelhecem com o mesmo, então, eu acho que a gente tem que levar esse conhecimento para ele ficar em alerta, né? Na questão do câncer, como que ele tem que proceder? Porque ele fica perdido, né? Infelizmente, não posso utilizar a velha frase do passado, senão eu sou processado aqui, mas fica igual, né, cego no meio do tiroteio, né? Então, nós temos que levar esse alerta, acho que isso é importante. E talvez numa mesa, colocar essa mesa do jeito que ela estava aqui. Né? E queria te agradecer pela belíssima apresentação, né, ao Pedro e ao Jesus nas anteriores. Eu acho que a gente sai enriquecido daqui. Saímos muito melhor do que quando entramos hoje de manhã aqui. Muito obrigado, Filas. Outra coisa, lembrar que temos o curso de sangramento uterino normal, no dia 21 de outubro, véspera do aniversário do professor Filassi,
e é o 6º curso de imersão e primeira jornada internacional de sexualidade feminina, de 10 a 11 de novembro. Tá? Ambas aqui no Centro de Convenção de Paz. Eu fico velho 2 dias depois.